Paz do Senhor, amados irmãos, paz do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui conectados para levarmos a ti assim a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é que nós necessitamos para podermos viver uma vida cristã sólida. Uma vida cristã sólida, ela depende da oração, ela depende da palavra e ela depende do jejum. Quando nós juntamos essas três ferramentas, nós temos uma vida cristã equilibrada. Uma vida cristã equilibrada consiste na oração constante, no examinar das Escrituras constante, no estudo profundo da palavra e no jejum. Sim, quando você junta essas três coisas, não tem como você ser perto de Deus. Sim, é impossível que você não tenha uma vida impulsionadora, uma vida que levará os outros a amar o Cristo, porque você vai ser uma dessas pessoas que vai influenciar os outros a amar Jesus, porque a vida de Jesus será transferida para você e você, por sua vez, vai transferir essa vida para os outros. Mas eu quero falar a respeito da oração. Sim, porque é necessário orar? Porque a oração nunca é suficiente. Por que nós temos que orar sempre? Porque enquanto vivermos, nós necessitamos orar. Enquanto estivermos nessa terra, nós necessitamos nos comunicar com o nosso Pai, que está no céu. Sim, por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus vai falar para os discípulos que orai desse jeito. Pai Nosso que estás no céu. Pai está onde? Nos céus. Aleluia. Ele está no céu, mas também está em todo lugar. Porque Deus é onipotente, quer dizer que está em todos os lugares. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ouça, onipotente tem todo o poder. Onipresente está em todos os lugares. Omnisciente, ele sabe todas as coisas. Ele tem a sabedoria mais do que os próprios sábios. Aleluia. Sim, e Jesus, o Filho de Deus, quando esteve sobre a terra, ele ensinou a respeito da oração. Ele inspirou, ele imprimiu isso nos discípulos. Você vai observar que nos ensinos de Jesus eram carregados de tamanho poder. Por quê? Porque Jesus orava muito. Ele ensinava, fazia milagres, mas de noite ele foi e começou a orar. Ele se afastou e começou a orar. Ele se afastou e começou a buscar a face de Deus. Ele se afastou e começou a buscar a face do Pai, aquele que poderia lhe livrar. Aleluia. E diz a Bíblia de que Jesus, quando orava em um desses dias, ele saindo na oração, e os seus discípulos se encontraram com ele. Eles disseram: mestre, ensina-nos a orar. Essa palavra está lá no livro de Lucas, capítulo 11, verso 1. E é quando Jesus lhes ensina a oração do Pai Nosso. Sim, o Filho de Deus, ele orava, ainda ele sendo Filho de Deus, e Deus orou. Por que nós não podemos orar? Quem somos nós para não orarmos? Sim, é pela oração que nós temos a relação com Deus. É pela oração que nós temos a intimidade com o Filho de Deus. Aleluia. E hoje eu quero falar sobre o tema: os Neemias desta geração vão orar por Jerusalém. Sim, palavra é essa que se encontra no livro de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 1 até o versículo número 4. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acolias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os que restaram, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias está agora no cativeiro como escravo. A invasão que houve em Jerusalém, e os que foram levados cativos estava também Neemias. Neemias está em Suzã, na província onde ele estava trabalhando como escravo, onde ele vivia e servia o vinho ao rei. Sim, essa era a missão dele, era servir a mesa do rei, era copeiro. Sim, e a Bíblia declara que um desses dias ele veio Anani, né, um de seus irmãos, e ele e alguns de Judá. Então uma certa
uma certa comunidade que vieram de Jerusalém, que vieram como escravos, que estão agora também em Suzã. Então Neemias se encontrou com eles e ele lhes perguntou: como está Jerusalém? Como está a cidade santa? Como se encontra a cidade de Deus eterno? Como é que se encontra a cidade onde o Deus dos céus habita? Como está essa cidade? E a Bíblia declara que a notícia que ele recebeu de seus irmãos não foi uma notícia que entrou assim muito bem, que ele recebeu muito bem essa notícia, porque era uma notícia muito triste, era uma notícia que causou tristeza profunda na vida de Neemias. Neemias, ele recebe a notícia de que lá na província, os que não foram levados para o cativeiro estão em grande miséria e desprezo, e as portas de Jerusalém fendida, ou seja, a vida espiritual de Jerusalém está acabada, a vida espiritual de Jerusalém está em miséria, a vida econômica está em miséria, sim, e o povo está em grande desprezo, humilhação. Agora os povos ao redor, agora os inimigos do povo de Deus estão festejando, porque Jerusalém foi destruída, porque Jerusalém está em ruínas. E declara a Bíblia que ele, ao ouvir aquela palavra, ele se entristeceu em seu coração, e ele por aqueles dias jejuou e orou. Ele jejuou e orou acerca de Jerusalém. Ele ficou muito triste. Ele, ao receber aquela palavra, ele ficou triste por saber que o povo está em grande miséria e que o povo está em destruição. Então Neemias, ele está sensível. Neemias está sensível. Neemias não havia perdido a sensibilidade. Neemias ainda não havia perdido a sensibilidade pelas coisas de Deus. Sim, e Neemias estava sentindo a dor do outro na sua própria pele. Neemias estava sentindo a dor daquele povo na sua própria pele. Glória a Deus. Tem-se dito que se a dor do outro não te causa dor, é você que precisa de ajuda. Sim, que precisa de ajuda não é aquele que está a padecer, mas você que não está a dar uma certa atenção na dor do outro. Então você é que precisa de ajuda. Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres que prestam. Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres que prestam para o reino, uma geração quebrantada, assim como Neemias estava quebrantado pela dor de Jerusalém. Sim, Deus vai levantar uma geração de crentes que prestam, crentes que são eficazes, crentes que trabalham pela causa do reino, crentes que trabalham pelo serviço do reino de Deus. Sim, e aqueles que não prestam vão ser trabalhados, e ao serem trabalhados, eles por sua vez receberão o tratar de Deus. Deus vai tratar essas pessoas para que por sua vez eles também possam oferecer sacrifício, para que eles possam oferecer serviço ao reino de Deus, um serviço eficaz, um serviço ao corpo de Cristo. Sim, e você deve orar pela causa de Jerusalém. Deus nos levanta para orarmos pela causa de Jerusalém, não por nossa própria causa. Nós não podemos olhar simplesmente para o nosso eu. Sim, que proveito eu tenho nisso? O que é que eu posso fazer com isso? Meu irmão, eu quero te dizer que você precisa orar pelo todo o corpo de Cristo. Deus te chamou para prestar serviço no corpo de Cristo. Não, eu não vou orar por ele. É comum hoje no cristianismo ouvirmos frases como essas: eu não vou orar por ele, eu não vou orar por ela porque não é da minha igreja, porque não faz parte da minha congregação. Meu irmão, deixa esse espírito da carnalidade. Deus te chamou não para trabalhar somente para a tua igreja. Deus te chamou para prestar serviço no reino de Deus. É o corpo de Cristo que você vai servir, não apenas a tua placa denominacional. Não, sim, Deus
Deus nos chama hoje, eu e você, a nos entristecermos pela causa de Jerusalém. Deus nos convoca hoje para entrarmos na brecha pela causa de Jerusalém. Sim, esse Jerusalém pode ser o lugar aonde que você vive. Jerusalém pode ser o teu bairro. Jerusalém pode ser a tua casa. Jerusalém pode ser a tua família. Jerusalém pode ser a tua província. Jerusalém pode ser, aleluia, o lugar em que você vive. Jerusalém pode ser uma causa. Jerusalém pode ser o motivo pelo qual você intercede. Pode significar um motivo que você intercede diariamente, constante na presença de Deus. Jerusalém pode ser, aleluia, Jerusalém pode ser um objetivo que você busca alcançar em Deus. Um objetivo que você busca alcançar em Deus. Esse pode ser a tua Jerusalém. Jerusalém pode ser o teu país, a tua província. Glória a Deus. Jerusalém pode representar isso para você. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no livro dos Salmos, capítulo número 122, verso de número 6 até o verso de número 9. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa, aleluia, por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Sim, nós precisamos buscar o bem de Jerusalém. Nós precisamos orar, vigiar pelo lugar em que Deus nos deu. Sim, nós necessitamos buscar a presença de Deus por causa de Jerusalém. Se o que está acontecendo em Jerusalém não te causa dor, você precisa se perguntar: o que é que eu estou fazendo no reino de Deus? Porque homens de Deus foram sempre resposta para Jerusalém. Sim, todos os homens que causaram grandes impactos foram sempre a resposta de Deus para aquele tempo em Jerusalém. Sim, e Jerusalém precisa de ser tratada, precisa ser restaurada, mas necessita-se de Neemias nesse tempo que vão interceder por Jerusalém. Você pode ser um Neemias para a tua família, você pode ser um Neemias para Jerusalém. Há uma Jerusalém que precisa te ouvir. Há uma Jerusalém que precisa ser restaurada. Há uma Jerusalém que precisa receber o toque de Deus. Há uma Jerusalém que precisa de avivamento. Há uma Jerusalém que precisa dos muros serem construídos. Há uma Jerusalém que precisa da visitação de Deus de novamente. Há uma Jerusalém que precisa de uma reforma. Aleluia, glória a Deus. Então Deus está procurando homens para tapar os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Meu irmão, Deus está mais interessado em salvar do que o nosso próprio desejo que nós temos. Sim, e nós achamos, não, Deus nos esqueceu. Deus não esqueceu. Deus está a procurar alguém que vai estar na brecha, alguém que vai buscar, alguém que vai tapar os muros, alguém que vai pagar o preço pelos outros. Deus quer salvar, Deus quer restaurar, Deus quer avivar. Deus precisa de alguém que esteja disposto a morrer para que os outros possam viver. Sim, algumas pessoas dizem: não, é difícil orar, é difícil jejuar, é difícil santificar. Meu irmão, você precisa orar, você precisa buscar a face de Deus, você precisa destronar o império das trevas, você precisa olhar para dentro de você, encontrar força para lutar pela causa de Jerusalém. Efésios capítulo 6, versículo 10. Sim, no demais, amados irmãos, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Sim, nós precisamos nos fortalecer
você no Senhor, nos revestindo das armaduras para batalharmos contra as astutas ciladas, as astutas do diabo. Sim, porque a nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Sim, esses principados que estão a lutar para destruir Jerusalém. Sim, há uma Jerusalém que está sendo destruída. Essa cidade, essa nação, Moscou, a Rússia, as nações, Angola, América, Ásia. Sim, esses continentes, esses países todos que fazem parte do mundo são Jerusalém e que estão sendo dia e noite bombardeados pelas armas do inferno para serem destruídos. Sim, há uma investidura muito forte da força das trevas para matar Jerusalém, para destruir Jerusalém. Então você, meu irmão, é você que Deus chamou. Ninguém põe a mão no arado e volta para trás, é digno de ser discípulo de Jesus. Você precisa ser valente. Sim, nós precisamos ser valentes, assim como os valentes de Davi quando estavam a batalhar na guerra. O comandante do exército do rei Davi, o Joabe, ele disse ao seu irmão que estava lá, Abias, e disse: Abias, vamos ser valentes. Eles eram poucos, comparado ao exército inimigo, eles eram poucos, sim, porque os inimigos eram grandes em números, eram numerosos, e eles eram poucos. Então Joabe disse: vamos lutar, seja valente, vamos lutar pelas nossas casas, vamos lutar pelos nossos filhos, vamos lutar pelas nossas mulheres, vamos lutar pelo nosso povo. E se eles forem mais fortes do que você, eu vou te ajudar. E se eles forem mais fortes, e se aqui eu precisar de ajuda, você vai vir, vai me ajudar. Mas vamos batalhar pela causa de Jerusalém. Eles lutaram pela causa de Jerusalém e venceram. Eu quero te dizer, homem de Deus, jovem, você que está a começar agora o caminho andando com Deus, não olhe para os montes, não olhe para os amonitas, não olhe para os inimigos, você olhe simplesmente para aquele que está no trono. O monte se levantou, você não deve olhar para o monte, você olha para aquele que fez o monte, olha para Jesus, olha para aquele que está acima do monte, é Ele que vai te ajudar. Sim, elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos investir na oração, nós precisamos investir na renúncia, nós precisamos investir no reino de Deus. Não, eu vou orar só 5 minutos. Meu irmão, 5 minutos não bastam para destronar o império das trevas que está lá há 5 milênios. Você acha que esses demônios que estão instalados na tua região, neste país, que estão lá há 5 milênios, você acha que vão sair com 5 minutos de oração? Você acha que 5 minutos de oração basta para matar um exército inteiro, para destruir, sim, para quebrar as forças do mal? Não, meu irmão, nós precisamos investir na oração. Dobre os seus joelhos, ore 1 hora de oração, 2 horas de oração, 3 horas de oração, 4 horas de oração, 5 horas de oração, 10 horas de oração, 24 horas de oração, 50 horas de oração, 70 horas de oração, aleluia, 1 semana de oração, 1 mês de oração, aleluia, nos orando, importunando o trono da graça, aleluia. É pela oração, nós necessitamos buscar a face de Deus, nós precisamos orar por causa de Jerusalém. Anos de oração e investimento para destronar o império das trevas. 5 minutos não basta, aleluia, nós temos que orar. Glória a Deus, não desfaleça, meu irmão, continue orando, continue buscando a face de Deus. Deus vai te ajudar, Deus vai agir, Deus vai avivar, Deus vai enviar o seu exército angelical e Ele vai poder batalhar contigo, ao teu lado, para que você possa vencer essa batalha. Sim, nós precisamos de levantar na terra altares de oração, nós necessitamos levantar na terra altares de oração que irão ajudar os outros, que irão libertar os outros. Sim, eu e você podemos ser esses Neemias que vão reerguer os muros de Jerusalém. Neemias ficou triste, Neemias, ele olhou para dentro de si e viu a miséria daquilo que estavam a viver os outros, e ele ficou muito triste, e ele começou a jejuar, e ele começou a buscar a face de Deus. Há uma
uma tristeza boa que é para o arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Nem toda tristeza é do diabo, não. Há uma tristeza que Deus causa em ti, é para arrependimento, é para que você busque a face de Deus. Eu acredito hoje que um dos maiores desafios do cristianismo, um dos grandes desafios do corpo de Cristo é levantarmos altares de oração. Nós precisamos orar. Sim, meu irmão, se tem oração, me convide. Sim, não me convide para irmos no KFC, não me convide para irmos no Burger King, no McDonald's, para ir comer. Não, meu irmão, me convide para orar, me convide para trancarmos as portas do quarto, me convide para buscar a face de Deus, porque nós vamos ser aqueles que vamos tapar os muros. Sim, Deus está conosco. Vamos nos trancar para orar. Sim, vamos buscar a face de Deus, vamos buscar Deus com todo o nosso coração. Eu tenho dito que Deus não se busca por buscar, Deus se busca de todo o coração. Quando você se doa, quando você, a tua atenção, a tua respiração, o teu andar, o teu levantar, tudo que você faz é para a glória de Deus. Você está buscando Deus de todo o coração. É essa a intenção. Vê o que diz aqui no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 29, verso 13: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sim, aleluia, glória a Deus. Não é só comer, meu irmão. É necessário fecharmos o estômago e orarmos e trancarmos a porta do quarto e buscarmos a face de Deus. Sim, e esse Deus, Ele vai nos ouvir que nos vem em secreto e Ele vai nos recompensar. Não importa o motivo que se levantou, não importa se os murros fenderam, não importa se os murros foram derrubados, não importa se os murros foram colocados fogo, as portas foram quebradas. Deus tem o poder para restaurar, mas precisa de um homem só que tenha coragem para fazer o que muitos não querem fazer. Só um vai fazer a diferença. Sim, você que vai entrar na porta vai entrar no teu quarto, vai fechar a porta. Enquanto outros estão a passear, você está a buscar a face de Deus por causa de Jerusalém. E eu me lembro que enquanto estava a orar nesses dias, e eu estava muito quebrantado e triste, e eu disse a Deus, enquanto orava por Jerusalém das Lundas, aleluia, eu orava pela terra dos Chokwe's, eu orava lá nas minhas origens, eu orava, buscava a face de Deus pela terra dos Kachokwe, e eu perguntei a Deus, sim, porque há tanta miséria, Senhor, por que o povo há tanta miséria no meio do povo das Lundas? Sim, por que o povo está a padecer, os Kachokwe, com tantos diamantes debaixo da terra? Sim, nós poderíamos pelo menos ter a prosperidade material, Senhor. Nós poderíamos pelo menos ter a prosperidade material, sim, mas nem a prosperidade material nós temos. Sim, o povo é miserável, o poder das trevas reina nas famílias, a feitiçaria amarrou as famílias, os altares de Baal foram levantados nas famílias. Sim, o poder do feitiço governa as famílias. O que governa no Saurim não é o poder de Jesus, o que governa no Saurim é o poder do diabo, mas precisa-se de se levantar no Saurim os Neemias que vão orar para derrubar os montes. Sim, o poder do diabo vai ser destronado, então o reino de Deus vai ser estabelecido. Quando o reino de Deus ser estabelecido, nós encontraremos força, nós encontraremos sim força para avançar, para lutar pelo nosso povo. Nós precisamos no Saurim orar. Sim, Deus está a convocar. Sim, jovem, você não perca o tempo nos oba-oba. Você precisa trancar, você precisa buscar a face de Deus no teu quarto, no secreto. Cantar no grupo coral não basta, não. Eu canto da igreja, eu canto na igreja, eu canto no grupo coral. Cantar no grupo coral não traz avivamento. O que traz avivamento é um coração quebrantado pela causa do reino. É um coração que se dobra em jejuns. É um coração que se queima na oração. É um coração que se quebranta pela causa dos outros, que busca a face de Deus, dizendo: Deus, visita a minha cidade, Deus, visita o meu povo. Deus, nós precisamos de ti. Então Deus me falou, sim, meu filho, assim como eu já havia ele me fez lembrar daquilo que havia me falado há tempos atrás e que já tinha conhecimento através dele. E Deus me falou: filho, aquele povo foi vendido, sim, foi vendido pelos antepassados, sim, os chocos não sei quê, os não sei
sei o que lá. Eles venderam a terra dos chocos, eles venderam o poder, eles venderam as riquezas, eles fizeram pactos com Satanás e Satanás lhes deu o poder da feitiçaria para governar. Eles queriam poder, então pegaram o povo, as riquezas e tudo, venderam. Sim, e quando eles venderam o povo, vem resultados. Povo miserável, povo com tantos diamantes debaixo da terra e eles estão a sofrer, e eles estão a padecer. Pelo menos deveriam ter a riqueza, os diamantes, não tem os diamantes, eles estão a padecer. Por quê? Porque o diabo corrompeu os antepassados fracassaram, os antepassados não levantaram altares de oração, mas eles levantaram altares do diabo, eles levantaram altares da feitiçaria e veio o resultado: maldições, pobreza, doença, povo miserável, povo que não tem que comer. Sim, povo está a morrer, povo está a sofrer porque foram vendidos. Deus é um Deus geracional. Deus está a convocar você. Você precisa orar, você precisa buscar a face de Deus. Sim, vocês que foram vendidos por diabo, você precisa ser valente. Aleluia. Assim como diz a palavra do Senhor lá no livro dos Juízes. E no livro de Samuel também, acho que é no livro de Samuel, diz que vamos nos esforçar para lutarmos, para ganharmos, para não sermos escravos dos filisteus. Sim, enquanto vocês não ganharem os filisteus, vão ser sempre escravos dos filisteus. Mas se os demias se levantarem para orar e vencer os filisteus vão ser nossos escravos. Então os despojos serão repartidos. Sim, você observa, o poder da feitiçaria dos chocos é temido em toda Angola. Você está a brincar aí? Pergunta para você ouvir. Esse povo está lá com bem de medo. Esse homem de Deus tem medo de feitiço. Qual homem de Deus é esse aqui? Se trancam lá em Luanda, ficam só lá. Nas Luandas andam a fugir lá porque lá tem muito poder da feitiçaria. Há um nome que está acima de todo o poder, que é o nome de Jesus. Quando Deus te chama, Deus te dá autoridade, Ele te dá legalidade. Vai, filho. E quando Ele te fala vai, todo o reino, todo o céu vai atrás de ti. E quem tentar entrar no teu caminho vai ser atropelado por Deus, porque há um propósito a ser cumprido. O nome de Jesus está acima de todo poder. O nome de Jesus está acima de toda feitiçaria, de todo poder, de toda magia. Sim, o nome de Jesus é mais poderoso do que todos os poderes do mundo inteiro juntos. Podem juntar os poderes da feitiçaria da Ásia, da América, de não sei o que, juntam tudo. E quando vem lá para se comparar com a autoridade que é o nome de Jesus, para nada serve. São crianças, ele já venceu. Sim, ele foi exaltado acima de todo o principado e acima de toda a potestade. Aleluia. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sim, povo, desperta. Vamos orar. Vamos buscar a face de Deus por causa de Jerusalém. Deus vai nos ouvir. Deus tem nos ouvido. Deus vai responder às nossas súplicas, às nossas orações. Ele vai trazer avivamento, sim, mas eu e você precisamos orar. Não tema, eu quero te encorajar a orar. Sim, ore, 1 hora de oração, 2 horas, 3, 4. Mas você precisa orar, estudar a palavra constantemente. Aleluia, não tenha medo. Não, porque quando você começar a orar, vai levantar-se lutas. Quando você começar a orar, o reino das trevas vai se levantar contra você. Quando você começar a orar, Satanás vai investir o arsenal dele do inferno contra você, para você parar de orar. Ele vai te ameaçar com muitas coisas. Ele vai te ameaçar para você ter medo e parar de orar. Mas eu quero te dizer, assim como a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Deus vai estar contigo. Não existe um poder que está acima do nome de Jesus. Não existe. Não existe. Sim, olha o que diz aqui em Colossenses. Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem que pode matar um morto? É impossível matar alguém que já morreu. Le calabasui que ne manai. Le barassoi que ne bandácia. É impossível matar alguém que já morreu. Nós já morremos há 2000 anos atrás. Sim, aquele que pode me matar, para ele me matar só tem que matar Jesus. E quem matou Jesus? Ninguém tem um poder para matar Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Entra na brecha, meu irmão, entra na brecha. Vamos orar, porque grandes resultados virão se nós orarmos. Sim,
Sim, nós veremos resultados se nós buscarmos constantemente a face de Deus por causa de Jerusalém. Você está escondido em Cristo. A tua vida está escondida em Cristo, em Deus. Sim, aleluia. Deus é contigo. Ore, jejue, se consagre, suba ao monte, desça ao monte, feche a porta do quarto. Sim, não importa o lugar, ore, busca a face de Deus. Sim, porque você é um Neemias que Deus levantou nesse tempo para avivar Jerusalém. Não importa os Sambalates, não importa os Tobias, vão ficar no show, porque nós vamos avançar, nós vamos cumprir o propósito de Deus. Quando Sambalate, Tobias se levantaram para parar Neemias, conseguiram pará-los? Não conseguiram pará-los. Quem pôde parar? Aquele que Deus levantou. Quem pôde parar? Aquele que Deus não mandou parar. Ninguém, meu irmão. Ninguém. Deus é contigo.